Na última sexta-feira, a Prime Video, plataforma de streaming da Amazon, estreou Betty a Feia, a história continua. A produção, derivada da novela colombiana Betty a Feia, conta a história dos personagens 20 anos depois do encerramento do programa original. Uma produção para aquecer o coração dos noveleiros mais nostálgicos. Mas será que a Betty repaginada ainda tem fôlego para capturar os noveleiros dos streamings? Confira no Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. E hoje é dia de levar a sério também as novelas colombianas, ainda mais essa que é sinônimo de sucesso. Então, que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque Latino? Quando você clica no sininho, o YouTube ainda te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado. Uma maneira simples e gratuita de fazer a nossa comunidade chegar a mais e mais pessoas. Era uma vez a história de uma secretária muito eficiente, dona de um currículo impecável e enorme experiência no meio corporativo. Ela só tinha um defeito. Era extremamente feia. Usava o cabelo desgrenhado, se vestia mal, usava aparelho nos dentes e um par de óculos que não a favorecia em nada. Ela foi contratada, mas ficou escondida num escritório anexo do patrão da empresa. Um típico playboy mulherengo que perseguia o sucesso enquanto chifrava a noiva, que era acionista da empresa, até dizer chega. Para completar, essa secretária acabou apaixonada pelo patrão, que, percebendo o interesse dela, passou a tirar vantagem das habilidades profissionais da moça, para alavancar os negócios. Ele só não contava que também ia se apaixonar pela feia. Com essa receita, Betty a Feia se tornou um grande sucesso. A história original de Fernando Gaitán ultrapassou os limites da Colômbia e deu a volta ao mundo. Basta dizer que foi considerada pelo Guinness World Records como a telenovela mais bem-sucedida da história, por ter sido transmitida em mais de 100 países e dublada em mais de 15 idiomas. Aqui no Brasil, a novela foi exibida em 2002 pela Rede TV, que até então nem tinha exibido nenhuma novela em sua curta existência. Betty a Feia se tornou um dos programas mais bem-sucedidos da história da emissora, chegando a 342 capítulos, tanto que voltou a ser apresentada em 2004 e 2013. Betty chegou a fazer parte do catálogo da Netflix em 2014, com a dublagem original, mas depois saiu do streaming para retornar somente anos depois, em 2022, na Amazon Prime Video. No ano seguinte, entrou uma versão com legendas e uma nova dublagem. E aqui tem um fato curioso. Essa nova dublagem utiliza vozes da versão mexicana de Betty a Feia. Me refiro ao banco de vozes que interpretou boa parte dos personagens de A Feia Mais Bela, que o SBT exibiu em 2006 e em diversas ocasiões. Atualmente, essa versão também está em exibição na TV por assinatura, no TNT Novelas. Ou seja, a Prime Video, de certa forma, preparou o público para o regresso de Betty, que começou na última sexta. Passados mais de 20 anos do final da novela original, o que o público pode esperar a respeito da história? Bom, o primeiro ponto a se levantar é que, embora o elenco original esteja praticamente inteiro de volta, uma peça fundamental foi trocada. O autor, Fernando Gaitán, também criador de Café com Aroma de Mulher, que faleceu em 2019 e não tem participação nenhuma nessa continuação. E talvez você seja insensível e ache que não faz diferença porque os protagonistas seguem os mesmos e é isso que importa. Não é bem assim. O cabeça tem seu peso, e isso ninguém substitui. E talvez a nova história tenha um ritmo, uma evolução e um contexto que podem ficar distantes do que o criador de tudo pensaria. Mas, para não parecer uma mera especulação, não basta só eu ficar falando de uma forma protocolar.
até porque eu admito que eu não sou um maníaco de Betty a Feia. Convidei então meu amigo Guilherme Mendonça, roteirista, especialista em teledramaturgia e fã, confesso, de Betty a Feia. Ele já assistiu os primeiros episódios que foram disponibilizados e vem aqui compartilhar um pouco do que ele achou. Mas antes de entrar na opinião em si, Gui, conta pra gente como seria o ponto de partida dessa nova história. Oi, Thiago. Oi, pessoal do Almanac Latino. Pois é, Thiago, depois de mais de 20 anos, estamos testemunhando a continuação de Betty a Feia. Agora, com parte do elenco original, claro que não dá para trazer todo mundo, são 20 anos que separam a obra original dessa continuação, mas o elenco, em grande parte, está aí, claro, os personagens mais icônicos estão aí com as suas frases icônicas. E nessa continuação, a proposta é saber como anda a vida desses personagens, o que foi da vida, o que os personagens fizeram da vida 20 anos depois. Isso, tanto a Beth, o Armando, como está a filhinha que eles tiveram, os outros personagens, como anda a Ecomoda. A proposta dessa continuação é justamente saber como anda a vida 20 anos depois e os problemas que surgem, né? Como está o casamento de Beth e Armando? O Armando parou de ser mulherengo? Todas essas questões aí permeiam essas expectativas para essa continuação. E aí, Gui, a sinopse parece promissora. Mas pensando nesse aspecto que eu comentei sobre a ausência do Fernando Gaitán, você acredita que a continuação tem o perfil do que o criador original pensaria para uma continuação da Betty? Pois é, Thiago, essa continuação está sendo sem nosso querido Fernando Gaitán. E assistindo a esses 2 primeiros episódios, é perceptível que é um roteiro que não foi escrito pelo Fernando Gaitán. Claro que não tem como ser igual, são outros roteiristas e também são propostas diferentes. Eu acho que, eu não sei dizer se a Beth de agora é uma personagem que o Fernando Gaitán escreveria, mas é importante lembrar que Beth já teve uma continuação lá no início dos anos 2000 chamada Ecomoda, que a ideia foi mais ou menos a mesma. A ideia foi falar sobre o pós-casamento, o que viria depois, né, os problemas depois do casamento da Beth e do Armando. Mas são continuações diferentes. Essa continuação de 2024, ela tenta voltar para a essência da Beth, a essência da feiura mesmo, que foi algo que acabou mudando durante a novela original. E isso é algo que eles quiseram mudar um pouquinho. Isso, inclusive, foi até falado durante as coletivas de imprensa com os atores, com os diretores, que eles tiveram que se despedir do Fernando Gaitán para poder, digamos, seguir em frente com a história. Então, isso quer dizer que dar adeus ao nosso querido autor para trazer uma outra Beth, ou para voltar à essência dela. Então, nessa Beth, a gente vê uma Beth mais forte, a gente vê uma Beth buscando tratar mais do amor próprio. Então, não mais aquela coisa do amor, do romance dela com o Armando, mas sim agora sua independência emocional, sua fortaleza interior e o seu amor próprio. E é essa Beth que a gente, pelo menos nesses 2 primeiros episódios, é essa Beth que a gente vê, né? Uma Beth um pouco diferente do que o Fernando Gaitán tinha pensado para a obra original, mas claro que não tinha como ser o mesmo, né, gente? Os personagens precisam evoluir e mudar. E pensando em retrospecto, recentemente, a Televisa lançou a continuação de uma novela de 2012, que foi Corona de Lágrimas, protagonizada por Vitória Rufo e que aqui no Brasil foi batizada como Lágrimas de Amor. Corona de Lágrimas 2 também teve um perfil similar, conseguiu reunir
quase que 99% do elenco original. Essa sim tinha os autores originais, mas padeceu com um problema. O interesse em seguir assiduamente uma história que estava finalizada anos atrás foi diluindo ao longo da apresentação. A continuação não fez o sucesso esperado. É sempre que vale a pena resgatar conteúdos de anos atrás? Eu fico pensando nisso porque, do ponto de vista dos fãs, eles sempre vão dizer: nossa, queria a continuação de tal novela. Mas duas coisas pesam. Nem sempre cabe uma continuação. Às vezes a história tem começo, meio e fim. E passado o período de matar a saudade, o interesse some. Gui, você acha que isso vai acontecer com Betty? Pois é, Thiago. Eu acho que é uma continuação que vale a pena assistir, principalmente pela nostalgia, que eu acho que é o grande ponto forte dessa continuação. É perceptível na produção da série, pelo menos nesses 2 primeiros episódios, um cuidado que eles tiveram na preparação dos personagens, nas escolhas das imagens durante os episódios, como, por exemplo, durante os episódios, a gente vê um pouquinho da antiga Betty, eles intercalam as imagens da novela original com a continuação. Então eu acho isso super legal porque isso mexe com essa questão da nostalgia. E vendo os personagens realmente bate uma nostalgia muito forte. Então eu acho que esse é o grande ponto forte. Claro que há muitas brechas para críticas, há pontos um pouco duvidosos, como por exemplo para mim, eu fiquei um pouco incomodado com uma falta de evolução de alguns personagens, como por exemplo, que continuam sendo as mesmas pessoas, não se tornaram pessoas diferentes, ou como por exemplo, permanecem no mesmo carro na Ecomoda, ou seja, não tiveram outros carros, não tiveram nenhuma evolução em 20 anos. E em 20 anos a vida de uma pessoa muda muito. Então eu senti falta disso, de uma evolução dos personagens. Então eu acho que a gente tem que se despir de qualquer expectativa ou qualquer preconceito que a gente tenha da trama e realmente encarar como um produto nostálgico mesmo, um produto para celebrar o quão icônica foi a novela, os icônicos personagens e deixar um pouco essas situações de lado, essas coisas muito repetitivas, essas coisas que talvez não façam tanto sentido, e encarar as mudanças também, personagens novos que entraram na trama. Então é uma série que é fruto de um produto que tenta trazer a nostalgia. Então acho que a gente deveria encarar essa continuação assim. E a Betty original sempre vai ser a Betty original e sempre vai ser icônica, e eu acho que seria importante separar essas obras. Gui, muitíssimo obrigado pela sua participação, mas agora a pergunta é para você. Vai ver Betty a Feia, a história continua na Prime Video? Já assistiu os primeiros episódios? Deixe já seu like, seu comentário e siga o Almanac Latino. Até a próxima semana.